Olá, boa noite, Laila Tove a todos. Deus abençoe nossa quinta-feira. Que as bênçãos de Akadosh Baruch possa estar sobre cada um de nós. Vou aqui, deixa eu aqui só configurar aqui, porque está passamos uma semana aí muito abençoada, onde eu gravei alguns vídeos em que nós falamos a respeito de Shavuot. Shavuot, como eu já expliquei em alguns vídeos, é uma festa muito importante para o mundo judeu e também para o mundo cristão. Se os cristãos soubessem absorver aquilo que faz parte da espiritualidade das festas, isso seria as pessoas, você viria crente mais bem sucedido e mais bem informado também e mais abençoados também. Às vezes as pessoas ficam dizendo, há muitos livros que às vezes coloca qual é o segredo da prosperidade judaica, qual é o segredo da prosperidade do judeu, por que os judeus são abençoados, essas coisas. E aí as pessoas ficam, aí tem um monte de livro falando, mas o judeu é abençoado por causa disso, daquilo outro, aquilo. Não, os judeus são abençoados porque eles cumprem a Torá. Então tudo faz parte. Os judeus é abençoado por quê? Nós vamos falar aqui hoje, tá? Eu ainda vou pegar um trecho aqui. Primeira coisa que o judeu é abençoado, Tzedaká. O que é Tzedaká? Vamos colocar o que nós brasileiros chamamos de oferta, não oferta para a igreja, esmola, vamos dizer assim. Aquilo que você dá para alguém, Deus ele retribui isso. A gente vai estar falando hoje, porque eu falei alguma coisa a respeito sobre Yeshua, que Yeshua ele repreendeu o moço, aquele moço rico, porque ele não quis, por exemplo, não porque ele não quis seguir a Yeshua, ou a Jesus, vamos dizer assim, mas sim porque ele trouxe um sinal de avareza. O que Deus mais abomina no ser humano é a avareza. A avareza para com as outras pessoas, a avareza para com a obra dele. A avareza é uma das piores coisas que tem. Nós vamos estar falando aqui, hoje na Megilá de Ruth, nós vamos estar falando um pouco sobre Ruth. Na verdade, nós vamos estar falando sobre a família de Ruth, né? Vou estar passando alguma coisa aqui, já vou estar falando alguma coisa a respeito de Ruth. Às vezes, a maioria dos nossos amigos aqui são cristãos, né? Que são evangélicos, eu também já fui, e lá na igreja escuto uma história totalmente diferente de Ruth, e nós aqui vamos estar passando o que na realidade, as pessoas às vezes pensam que Abimeleque, que era o sogro de Ruth, eles eram pessoas que fugiram da fome, eram imigrantes fugindo da fome, pobres. Só que não é bem assim a história, tá? A história é outra. Eu vou contar o que aconteceu e quem era Elimeleque. Quem era Noemi. As pessoas acham que eram pessoas retirantes pobres, e não eram. Eu vou explicar tudo o que aconteceu. Vamos explicar também a respeito das descendências deles aqui um pouquinho. Não vou estender muito essa live aqui. Vamos explicar também a respeito, porque todos sabem que Ruth ela é descendente, ela é mãe, ela é avó, ela é bisavó de Davi, do rei Davi, Davi Hamelech, e alguns também falam porque ela se casou
ela se casou-se novamente, mas alguns não falam e teve Obed. E vai falar também que Boaz é o pai, é o avô descendente de Davi. Na igreja é muito explicado isso, mas nós vamos falar também que não é bem assim, tá? Nós vamos explicar aqui. Mas o que eu quero falar aqui, que muitas das vezes, é que às vezes a gente começa... quando eu falava de Yeshua, do jovem, que Deus condenou, o que Yeshua condenou naquele jovem era avareza. Aí algumas pessoas entrou e falaram, não, porque Jesus perdoa tudo. Não é bem assim, tá? Um conceito cristão que é ensinado errado é que tudo que nós fazemos, nós somos automaticamente, vamos lá, fazemos uma tchuvá e aquilo é esquecido. Não é. Tudo é anotado. Deus tem um caderno, vai se surgir num topo em que um dia vai se derramar alguma coisa sobre você ou sua família. Isso aconteceu aqui na família de Elimeleque. Aconteceu aqui. Então, as pessoas às vezes aprendem erroneamente da igreja que tipo, não tem problema não. Você errou, pede perdão, não, Yeshua vai perdoar, sim. Mas então quer dizer que ele vai esquecer tudo, nada vai acontecer, está tudo bem? Não. As consequências, elas vêm. O que há no perdão, mas Jesus, não vou nem falar Yeshua, que é o nome dele, Jesus não é o nome da Bíblia, mas Jesus, ele tem a marca, ele morreu por mim, tudo isso eu escuto aqui. Felizmente sou obrigado a escutar. Ele morreu pelos meus pecados? Sim, ele morreu pelos nossos pecados. Porém, tudo tem... Não diz que quando você peca, ele vai... O que acontecia com quem pecava antes de Yeshua? As pessoas tinham de sarar. Era a lepra bíblica. As pessoas tinham de sarar, que eram sinais bíblicos. Alguns morriam. Nós vemos os filhos de Eli, que pecou e Deus veio, mandou fogo e consumiu eles. Nós vemos personagens na Bíblia que morreram com fluor de Deus. Deus, às vezes, uma nação se enchia tanto de pecado, Deus ia lá, falava, mandava o rei, vai lá, mata todo mundo, até os gados. Então, o que Yeshua veio fazer? Tirar, através das suas marcas, desviar a ira dele, desviar a ira de Deus. Então nós pecamos? Então é tudo riscado? Não. Você vai pagar, porque é uma consequência. Todo pecado é uma consequência. A única coisa que você não vai é morrer por aquilo. Mas há uma consequência. Então, nós temos que começar a ser pensantes e não pensados. Porque tem pessoas que são ser pensados. Mas meu pastor falou, eu escuto muito isso aqui. Você está provando a Bíblia, nós estamos aqui num grupo de estudo, está lá com referência, tudo certinho, tal, pode pesquisar, é só pegar a Bíblia e pesquisar. Está escrito que está lá em Mateus, eu vou lá olhar se é isso mesmo. Mas as pessoas sabem o que faz? Não, mas meu pastor falou. Às vezes o seu pastor não fez nenhum cursinho de nada. Porque não adianta, eu já vi pessoas dizer aqui, mas a minha teologia é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele consola. As pessoas têm que parar, ser pensantes e ler a Bíblia. O Espírito Santo, ele é o consolador, é o convencedor das coisas. Ele não vai te ensinar as coisas. Não adianta, se você nunca leu uma história, não adianta eu pegar aqui, eu vou lá no concurso e vou... Não. O que o Espírito Santo pode fazer por você? Ele vai fazer você lembrar das coisas. Eu já li, e aí de repente eu já li. O que ele pode fazer milagrosamente? Você lembrar das coisas. Você está pregando ali e está atrapalhado, vem uma passagem na Bíblia e aí você cita. Isso é o Espírito Santo. Mas se eu nunca li aquele trecho na Bíblia, como é que eu vou saber? E as pessoas confundem muito isso. Confundem. E até mesmo a pessoa fica, não, mas meu pai... Gente, até mesmo você dá cá que você dá, suas ofertas que você dá, dependendo da igreja onde você esteja, se o seu pastor não estiver ali, ou seu líder, seu apóstolo não estiver
dentro, estiver uma forma errônea, estiver pecando, aquilo ali sobrecai sobre você também. Porque a ira de Deus vem sobre tudo, sobre toda a casa. Então, o que é uma casa? Aquele lá é uma comunidade, uma casa. Então, muitas vezes a gente tem que, até nisso temos que estar, um pastor, um apóstolo, um rabino. De repente, se ele estiver errado, a ira de Deus vai cair sobre todo aquele lá, sobre toda aquela comunidade. Então, nós temos que estar muito bem alicerçados naquilo em que a palavra diz, não que a gente está ouvindo. Eu escuto muita gente falando, mas o pastor não sei que lá, Trovão, falou isso um dia. Eu já ouvi muito pregação, de pregador que prega lé com cré, que fala, a maioria desses que pregam, eu vou na sinagoga, eu vejo um monte desses aí, pastor anotando coisa, o meu rabino falando e eles anotando. Aí pega uma frase isolada, vai lá e solta na igreja, mas só que não pesquisa. E às vezes o meu rabino, às vezes ele fala assim, às vezes eu solto uma, mas não dou Aí o cara escreve aqui, vai lá, prega lá e depois diz, mas rabino, falaram. Então tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia está ali para a gente ler, não é só, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu falei sobre a avareza, as pessoas começaram a dizer, não, tal, mas foi porque aquele jovem não aceitou Jesus. Não tem nada a ver com aceitação. Não tem nada a ver que, porque ele não quis seguir. Mas sim a avareza. Talvez se ele tivesse, aquele jovem ali, só explicando isso, eu já vou entrar no texto de Ruth. Se ele tivesse ali visto, se ele tivesse talvez ali disse, não, tudo bem, então eu vou dar aos pobres, talvez Yeshua não tinha nem pedido para ele. Já disse, não, peraí. Porque da mesma forma, Zaqueu também, que era muito rico, começou a seguir a Yeshua, a Jesus, e ele distribuiu voluntariamente, retribuiu 4 vezes mais aqueles que ele havia defraudado. E continuou rico. Nós temos Nicodemos, que era muito rico, professor, era um rabino professor, em que não quis seguir Yeshua. Yeshua chamou ele, quando diz assim, aquele que é nascido da água e do Espírito não tem parte comigo, e o vento ele leva para onde quer. Ele disse, anda comigo, rapaz. Você vem me procurar, então anda comigo. E ele não foi, mas ele foi um proeminente discípulo de Yeshua. E como é que ele servia Yeshua? Ele servia dentro do Sinédrio, defendeu Yeshua, ele fazia muitas coisas por fora, ofertava no ministério de Yeshua. Então a gente não é só aqueles que vão, mas aqueles também que fazem tzedakah, tá bom? Eu quero aqui pegar aqui no texto, na Megilá de Ruth, no capítulo de número 1 e versículo 1. Quem quiser ir fazendo as perguntas, pode deixar aí, tá bom? Vai dizer assim, sucedeu que nos dias em que o juízo julgava, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, Bet-Helen, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então aqui, o que nós encontramos aqui? Deixa eu ler o texto 2 aqui, que vai... E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, da sua esposa, era Noemi, e os nomes dos seus filhos eram Marlon, ou Mershon, e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então aqui o que estava acontecendo aqui? Depois eu vou continuar, tá bom? Então o que acontecia aqui em Ruth, na Megilá de Ruth? A Megilá de Ruth, normalmente ela é lida nos dias de Shavuot, da festa das semanas, ou como é conhecido pelos cristãos, a festa de Pentecostes, porque esse período aqui aconteceu nesta data. Então, o período em que aconteceu esse evento aqui foi justamente
no período de Shavuot. Tanto é que os campos estavam cheios, que era a festa das cegas, dos Pentecostes, porque juntaram as festas e virou Pentecostes. Aí estenderam-se, a festa de Shavuot é 2 dias, mas aí juntaram junto com as festas de colheita e estenderam para quase 2 semanas. E esse livro ele foi escrito por Samuel, já no final da vida do profeta Samuel. Ele escreveu, mas ele não escreveu pelo evento em si, um evento profético, mas sim ele escreveu pelo um evento de exemplos ruins e exemplos bons. Ele quis perpetuar essa situação que aconteceu. Então vai dizer aqui, então Samuel, provavelmente ele conhecia, foi num período de juízes, já no período depois, quando ele ainda já estava velho. Juízes governavam sobre a terra, porque depois que Moisés, nós temos aqui alguns reis, alguns vão dizer que o primeiro rei foi Saul, mas para os judeus o primeiro rei que nós tivemos foi Moshe Rabbeinu, Moisés. Primeiro rei Moisés, o segundo Yehoshua, Josué, e aí depois ele não deixou nenhum sucessor para governar no seu lugar. Então o que foi feito? Então a terra ficou sem pessoas para comandar. Então naquele período todo mundo começou a mandar, então se levantava então juízes. Então nós tivemos 15 juízes. Os cristãos, a teologia cristã vai dizer 13, porque não vai contar Eli, o sacerdote. Eli não é contado como juiz, só como sacerdote, mas ele era juiz. Eli era um juiz e sacerdote. E também não vai contar o próprio Samuel, que também era juiz, profeta e sacerdote. Então ele era o único que acumulou 3 cargos. Juiz, ele julgava as causas, tanto é que os filhos dele também foram condenados por defraudar algumas pessoas e por enganar. Ele também era sacerdote e também ele era profeta também. Então ele acumulava, Samuel acumulava as 3, e foi ele que escreveu essa Megilá de Ruth. Então vai dizer que Elimeleque, ele era um judeu muito próspero, ao contrário de que a igreja às vezes prega, você vê pregador pregando, que Elimeleque saiu da terra, passou um imigrante em Moabe, porque ele estava passando fome. Ao contrário disso, não é isso, tá? Elimeleque saiu da terra por avareza. Um dos homens mais prósperos de Belém era Elimeleque. Tanto é que quando Boaz foi restituído das terras, Ruth e Noemi e Boaz, eles foram restituídos das terras, eles ficou milionário. Porque a maior lavoura, a maior quantidade de terras, um dos homens mais ricos de Belém era Elimeleque, a família dele. Então, aquela história que contam para você na igreja, de que ele era pobre, saiu porque não tinha nada para comer, isso não é verdade, ele era rico. E aí você pode estar perguntando, mas então por que ele saiu da terra dele se ele era rico e foi para uma terra estrangeira? Justamente por aquilo que eu falei a princípio, por causa de tzedaká. O que é tzedaká? Tzedaká é ofertas, é esmola que o rico tem que dar. Por exemplo, hoje, você quer um período que o judeu, se você bater na porta de qualquer judeu hoje em Gianópolis, aqui, aqueles que moram em São Paulo, e pedir para ele uma ajuda, ele não pode negar. Ele vai tirar uma quantidade de dinheiro do bolso e vai ter que te ajudar. Por isso você vê muito pouco judeu andando pela rua, tá? Porque as brimas é muito assim. E quando alguém pedir para eles têm que fazer. Eles sabem que tem que fazer a tzedaká. Eles sabem disso. Eles sabem porque a tzedaká, ela faz parte, é um mandamento de Deus para as pessoas. Está descrito lá em Levítico 25.
E nos versículos de número 35, Levítico, Vaikra, Levítico 25, 35. Aí se você ler ali, você vai ler que há um mandamento de Tzedaká. O barulho que tem aqui, eu trabalho próximo ao aeroporto, tá? Então é avião passando aqui em cima. Então o que acontece? Levítico vai falar sobre Tzedaká. O que aconteceu? Elimeleque era um homem muito rico. E o que houve? Houve fome sobre a terra de Belém. Mas por que Deus mandou fome sobre Belém? Devido, se nós formos ler os livros de Juízes, vai ver que naqueles dias, homens poderosos se levantavam e julgavam causas da forma que eles queriam. Então o cara era muito poderoso, então se instituiu-se um primeiro juiz, Jetifé. Ele foi instituído para defender o povo e foi levantando juízes um após outro. E foram 15 no total. Então cada um que às vezes numa região que não era visitada por um juiz geral, ele era, então se instituía-se. O cara era muito rico, era fazendeiro, então não, hoje é aquela mesma coisa que no Brasil tem de coronel, que ele mandava na cidade. Então ele se instituía e ele se autofavorecia. Então Deus foi se irando com isso. Então a fome foi devido, que aconteceu em Israel, foi devido aos maus caminhos daqueles juízes, que eram defraudadores. Então houve uma fome muito grande lá. E o que Elimeleque fez? Elimeleque, ele era avarento, ele quis proteger a fortuna dele. Então ele era rico. E Levítico, vou abrir aqui para vocês verem aqui. Deixa eu ver aqui. O que vai dizer lá em Levítico? Estou com a Bíblia hebraica aqui, tá? Tá no hebraico aqui. Ó. É um texto hebraico, tá no hebraico aqui, tá bom? Ó. Mas eu vou traduzir aqui. Espera aí, eu vou pegar aqui. Levítico 25, 35. Vai estar assim lá, ó. Se você quiser acompanhar. E quando o teu irmão empobrecer, eu achei o texto aqui em português. Enquanto o seu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. 25:36 vai dizer: não tomarás ele usura e nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhes dará o teu dinheiro com usura, com juros, e nem darás o teu manjar por interesse. Aquelas pessoas, então aqui a Torá está dizendo, em Vaikra, está dizendo o seguinte: se o seu irmão tiver um período de fome, nós judeus, e se eu precisar de dinheiro emprestado de outro judeu, ele não pode me emprestar com juro. Ele tem que me emprestar. Se eu peguei 1.000, eu tenho que pagar 1.000. É o que manda a Torá. E ele vai dizer aqui: e nem darás o teu manjar com interesse. Ou seja, aquelas pessoas que dizem assim: não, vem morar na minha casa aqui, já que você está pobre, e aí você fica aqui como empregado da casa. Vai trabalhar por comida. Então a Torá condena isso. Então vamos lá. 38. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra de Misrai, ou do Egito. A palavra Egito em hebraico é Misrai. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás serviço de escravos. Aquelas pessoas que às vezes falam: não tem condição, não tem mais casa, não tem mais nada, eu posso ficar aqui contigo?
eu vou te ajudar em alguma coisa aqui. Então, a Torá ensinava que ele não poderia pegar e escravizar aquela pessoa. Que aquela pessoa podia ser ali, só estar ali naquele ambiente, fazer alguma coisa, mas a hora que ele quisesse ir, ele poderia ir. Como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até o ano jubileu servirá. Então aqui também tem uma lei para escravos, que tinham que ser libertos no ano jubileu, 50 anos no máximo. E então sairá o teu serviço, e eles, teus filhos, com ele, e tornará sua família, e possessarão, e a possessão dos seus pais tornará. Então, aqui está meio longo, mas deu para vocês entenderem aqui, que estão assistindo, que então Deus coloca aqui uma certa requisito de que quem bater na porta de um rico, aquele rico tem que ofertar alguma coisa. Então o que Elimeleque fez? Por que ele fugiu de Belém? Por que ele fugiu de Israel? Porque ele sabia que seus vizinhos estavam empobrecendo, porque eram agricultores, ao contrário de que alguns pregam que Belém era uma terra pobre e tal. A terra de Belém, Nazaré, era um centro de agricultura, então as pessoas lá tinham muitas posses. Mas se acontece, por exemplo, uma coisa no campo, as pessoas não plantam, deixam de ter renda. Então o que estava acontecendo? As pessoas estavam empobrecendo. Então estava batendo na porta dele, porque ele era muito rico. Olha, você me empresta um dinheiro, me empresta R$1.000 aí. E aí ele não podia falar não, irmãos. Ele não poderia falar não. E ele também não poderia dar prazo para aquilo. Então ele falou assim, não, meu dinheiro vai acabar, porque uma cidade inteira vai bater na minha porta aqui. O que ele fez? Para não cumprir a tzedakah, porque se ele ficasse morando em Belém, ele teria que cumprir essa tzedakah. Ele teria que ajudar, matar a fome dos seus vizinhos, dos seus irmãos, ele teria que ajudar a todos que bater essa porta dele. Então o que ele fez para preservar a fortuna dele? Por isso que Yeshua diz, não ajunte tesouro na terra, porque a traça e o ferrolho pode comer, mas entesourais no céu. Então o que ele achou que estaria fazendo para segurar o bem dele? Mudar de cidade, de país. Então ele foi para Moab, que era uma região habitada pelos filisteus, ali. Ele foi para lá, os moabitas, ali a região entre que hoje Moab, Filistia, aqueles lugares ali. Então ele foi para lá e começou uma vida nova lá, para fugir dos mandamentos da lei de Levítico 25, para fugir dessa lei que eu acabei de ler para vocês aqui, Levítico 25, que ele tinha que ajudar o seu próximo. Então ele falou assim, eu não vou fazer isso. Então ele muda, e o que acontece com ele? Ele vai para o campo, ele não vai para uma cidade, ele vai para um campo, porque ele é acostumado no campo, e ali ele se estabelece. E ali os seus filhos também, Marlon e Quirion, também se estabelecem, vai dizer que eles eram muitos proeminentes na terra, porque eles tinham muito dinheiro, eles eram pessoas muito cobiçadas por ter uma boa possessão. E o que acontece aí? Elimeleque morre subitamente. Mas alguém pode perguntar, mas por que ele morreu assim? Porque ele não cuidou dos seus irmãos. Então Deus cobrou isso. E ele colocou pânico, ele foi cobrado por pânico ali na terra de Belém. Porque você imagine, Deus pesando a mão seca, de repente o cara mais rico da região, vamos colocar assim, o Elon Musk da terra, pega e vaza. Fala, não, vou ficar aqui não. Se o cara que tem muito dinheiro poderia se sustentar por vários anos, está indo embora, imagina o que aconteceu com os outros também. Então as pessoas começaram no êxodo, começaram ali as pessoas a murmurar contra Deus, alguns,
Então ele causou isso. Então por ele ter causado isso, Deus lá na terra o eliminou. E aí diz que os seus filhos começam a viver há 10 anos, eles vivem lá. E de repente seus filhos casam com duas mulheres, Ruth e Ofar. Vai estar aqui. Ruth e Ofar. Uma delas era Ruth. E morreram, e vai dizer aqui, peraí. Os pais tomaram para si Moabitas, e era o nome de uma Orfar, e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então, eles tomaram mulheres e estavam ali. E de repente, e continuaram ali, administrando. Mas de repente, esses moços também, tanto Marlon como Quirion, também morrem. E eles morrem queimados. A Midrash vai dizer que eles morrem queimados. Eles foram queimados, morreram queimados vivos, devido àquilo que o pai deles fez. Então Deus fulminou a sua descendência. Então Deus resolveu tirar. E o que acontece com Noemi? Ela começa a perder tudo aquilo que ela tem. E de repente ela fica os anos, e de repente Deus começa, como foi feito algo desse instinto, o que acontece? Ela fica sabendo que a terra começou novamente. Porque Deus passou por um período difícil, Deus provando a terra, e depois a terra começou novamente a prosperar, a dar frutos novamente. Então o que ela resolve fazer? Pobre, num país distante, com duas pessoas para cuidar, que eram as suas noras, Ofar e Ruth. E ela fala, vou resolver voltar para minha terra. Por quê? Porque em Moab ela não tinha família. Já em Belém ela tinha família, então ela resolveu voltar. Mas por que também, alguém pode dizer, mas por que Noemi foi também punida? Porque ela também, de certa forma, foi punida. Porque Noemi, ela poderia ter feito algo e não fez. Por exemplo, quando seu marido quis sair da terra, ela não era obrigada a ir. Ela poderia ter dito, eu não vou. Porque nenhum marido poderia retirar a sua esposa de Israel. Era uma lei. Se ela falasse não, ele tinha que ficar. E então ela se omitiu. Ela simplesmente o acompanhou. Ela poderia ter pedido um divórcio. A lei daquele tempo sustentava a ela o divórcio e o direito de permanecer com parte daquilo que ele tinha. Mas ela não agiu. Então ela também acabou sendo punida por isso. Então ela resolve voltar. Eu vou, para não estender mais contando a história, ela resolve voltar para a sua terra novamente. E ela voltando para a sua terra, quando chega um certo período, ela sai na saída, ela dá um estalo e diz, mas o que eu posso oferecer para essas duas moças que estão na minha responsabilidade? Ela olha para as duas e diz assim, olha minhas filhas, o negócio é o seguinte, eu não posso mais ter filho, eu não quero mais ter marido, porque eu já tenho uma certa idade, eu não tenho nada para oferecer para vocês, não posso mais dar filho, porque a obrigação de quando os filhos morrem e não dão, aqueles filhos não dão um filho para a esposa, ela tem o direito de casar com o cunhado, e o primeiro filho do cunhado fica sendo daquele que não pôde dar filho. Essa era a lei. O primeiro filho, então, quando ela era remida, uma mulher judia, que ela casa com seu marido morre e eles não têm filho. Então o que acontece? O irmão tem que redimir ela, tem que tomar ela como esposa e dar um filho para ela. O primeiro filho que ele dá para aquela mulher, para aquela cunhada, o filho é do irmão que morreu. Então a descendência vai ser dele. Já o segundo aí já passa a ser daquela mesma pessoa. Então era assim que a lei funcionava. E ela falou assim, olha,
Se eu não posso mais ter filho, porque eu sou velho. E mesmo que eu case e tenha um filho, você teria que esperar mais 20 anos para que pudesse casar com eles novamente. Então, não é interessante para vocês. Então, o que ela disse? Ela disse, olha, vocês são moabitas. Os campos de Moab estão todos aí floridos. Vocês podem ficar aí. Vocês não precisam ir comigo. Vocês não precisam sacrificar lá. Lá teve um período de fome muito grande e agora está voltando ao normal. Mas ainda... E eu sou pobre, eu não tenho nada para oferecer para vocês lá. Então ela falou assim, então vocês decidam. Então vai órfã, então vai beijá-la e se despedir e vai voltar para Moab. O que se simbolizava? A palavra Belém, ela significa casa do pão, o Beth-Helen. A palavra Beit quer dizer, em hebraico é casa, e Helen é pão. Beit-Helen, Belém, Beit-Helen. Então, e Moab simbolizava o quê? O mundo. Então, tinha duas opções. Ou ela voltava para a casa do pão, que simbolizava a casa onde havia abundância de Deus, do pão vivo, ou você voltava para o mundo. Então, órfã preferiu voltar novamente à vida dela antiga de pecado. Porque lá lá em Moab era pecado. É uma cidade totalmente perdida pelo pecado. Diferentemente da terra de Israel. Já Noemi, Ruth, ela já diz, não, eu não vou te deixar. Olha o que ela vai dizer aqui, deixa eu pular aqui. Olha o que ela vai dizer aqui. Chega no capítulo 2. Espera aí. De vez em quando dá ruim aqui, tá? Aqui. Divulgando o seu trabalho. Disse aí, Aqui dá ruim. Meu celular é muito ruim. Esse celular estava muito. Mas vai estar lá. Com tradução e transliteração igual. Aí vai estar lá assim. Ela vai dizer aqui, ele abriu o hebraico aqui. Vai dizer assim, não te ela quer aquela frase famosa em que é lida nos congressos, que não te deixareis, aonde vós dormis à noite eu dormirei contigo. É muito lido em casamentos até. Aonde passares a noite eu também passarei, não te deixarei. Aonde passares a noite eu também passarei. Onde quer que vais eu também vou. O seu Deus é o meu Deus, onde for vosso sepultado, eu também serei. Então vai ser essa frase aí que Noemi vai dizer. Ela fala, eu quero ir com você. E aí vocês já conhecem a história em que ela vai começar, então ali, por instrução da própria Noemi. Noemi, quando chega na terra, algumas pessoas admiram e vai dizer, não é esta Noemi, porque elas são ricas. Imagine uma pessoa que sai rico, tipo um Silvio Santos, acontece alguma coisa no Brasil, ele sai daqui e vai morar em outro lugar rico. E aí quando ele volta, ele morre para lá, morre filho, morre tudo, aí volta só a esposa dele pobre. Alguém vai falar, mas não era essa a Noemi? Que a palavra Noemi quer dizer doçura, não é essa a doçura? Agora, ela voltou de que forma? E ela diz, não me chames mais de Noemi, mas sim de Mara, porque com amargura, o Todo-Poderoso, Hashem, está me punindo. E aí ela começa a ficar ali. E ela, como uma judia, já sabia o que ela deveria estar fazendo. Então, ela mandou que, estou abrindo aqui novamente aqui, ela mandou que Ruth fosse até os campos de Boaz, que era seu primo,
que era o seu primo, que era parente da família ali, na verdade, alguns vão dizer que é sobrinho, eu acredito mais seria um sobrinho, e começasse ali a colher nos campos dele, que era da família. E ali vocês conhecem a história, que ela colhe ali nos campos, e ali toda aquela história, as pessoas, eu já ouvi na igreja alguns pregarem que ela não sabia que o campo era de um parente, sabia, porque já ouvi pregador que cobra para pregar, dizer em congresso que ela inocentemente estava no campo de Boaz, sem saber quem ele era. Não, ela sabia que Ruth tinha instruído e falou: aquele ali é um primo meu, ele é solteiro, não foi aquela coisa por acaso, não. Ele é solteiro, ele precisa de uma esposa, ele é assim, assado. Deus havia dado uma estratégia para ela, para Noemi. Então mandou Ruth lá, ela começou a pegar, disse para ela até o jeito em que ela deveria colher. Noemi ensinou como ela deveria se comportar, como ela deveria se vestir, porque ela conhecia aquele que era da família dela. Então ali começou, e Boaz se apaixona por ela. Vocês sabem a história, não vamos prolongar aqui muito. E aí vocês veem que acontece o quê? Acontece que uma mulher moabita, uma mulher que veio de uma terra de pecado, começa então, ela é remida por Boaz. O que é uma remissão? É aquilo quando a mulher, o irmão morre, o outro tem que dar a descendência para o primeiro, e se ele morrer também, tem que pegar um parente que chama remidor. Então, um parente. E o primeiro filho é de quem? É daquele que morreu. Então, o primeiro filho, aí, quando há uma confusão teológica, da teologia cristã, que vai dizer que o filho que Davi Hamelech, o rei Davi, que Yeshua descende dele, que é a descendência de Davi, que Davi Hamelech é filho de Boaz, e não é. Ele seria filho de Marchon. Por quê? Porque ele gerou, então o primeiro filho dele foi quem? Obed. Então, de quem é o filho? Primeiro, pela lei de quem redime. O primeiro filho é do primeiro marido. Então foi redimido lá. Filho de Marchon. Então o primeiro filho foi dele. Aí os demais de Boaz que foram de Boaz. Então é esse erro. Então, primeiro filho Obed, que Obed vai gerar Jessé, o Yesha, Boaz vai gerar, então, deixa eu pensar aqui, Boaz vai gerar, então, primeiro Oved, a palavra é Oved, o nome dele em hebraico, mas Obed, a gente traduz para Obed, tem o mesmo sentido. E Obed vai gerar quem? Elieshá, ou Jessé, como nós conhecemos na Bíblia. Está escrito traduzido como Jessé, mas o nome hebraico dele é Yeshá. Então Yeshá vai gerar então David, ou Davi. E aí começa a descendência. Mas o que vocês, para terminar aqui, não sabia, que eu vou deixar aqui vocês, que as descendências das duas mulheres casadas, tanto David, que é bisneto de Marchon, como também o outro Orfa, que também vai se casar novamente, vão ter filhos proeminentes na Bíblia. Então, um deles, Ruth, vai gerar quem? Ruth vai gerar a descendência, como eu disse aqui, Oved, Yeshá, Jessé, e Jessé David. Essa é a descendência de Ruth,
que ela conseguiu viver até os dias de Shlomo Hameler, o rei Salomão. Ela viveu até os dias dele, conseguiu ver o reinado dele ainda bem próximo. E a segunda, que foi órfã, que voltou para Moabe, também gerou um proeminente homem na Bíblia, um homem que aparece muito, e que as duas famílias acabam novamente se juntando e havendo conflito. Então, quem foi o filho de Orfá, que foi despedida ali por Noemi, que voltou para Moabe? Orfá, nada mais nada menos, foi mãe de Golias, o gigante. Então, quando Davi Hameler ali e Orfá, então acaba se voltando novamente, e um enfrenta o outro. Então, é muito simbólico isso, em que uma descendência de Israel, aquela que volta para a terra do pão, se fortalece em Deus, e a outra que volta para o mundo, ela tem esse seu filho e acaba sendo derrotada. Então, você vê as contradições, como é que Deus pôde ali estar gerando tudo isso aqui, entendeu? Então, a Megilá de Ruth, ela escrita por Samuel, ela nos traz muita surpresa. Eu vou encerrar a live aqui, porque tem alguém me ligando. Daqui a pouco eu estou com um funcionário que está trabalhando aqui, daqui a pouco ele vai embora e eu vou precisar estar cortando a live. Mas eu estou falando sobre essa Megilá de Ruth porque aconteceu dentro do período de Shavuot. Então eu gravei um vídeo e disse aqui que todos em Shavuot que passaram a noite de Shavuot orando, buscando, teriam uma possibilidade muito grande de receber o Ruach HaKodesh, bênçãos anormais. Aí algumas pessoas dizem, mas isso aí eu vou na igreja, meu pastor faz um culto, uma vigília. Não é bem assim, tá? Pode receber? Pode. Mas o Ruach HaKodesh, ele não é nosso empregado. O Espírito Santo não é empregado de cada um. Eu vou dar porque o pastor marcou a campanha da busca do Espírito Santo. E às vezes ali as pessoas falam, mas na minha igreja acontece. Acontece. Eu vejo ali pastores que colocam a mão e começam a... Aí o camarada ouvindo ele falar línguas, você fica constrangido. Às vezes o cara que está ali recebendo aquele monte de glória no ouvido, está com o ouvido já doendo, ele fala, ele repete a língua do outro ali, e foi batizado. Às vezes não é isso. A evidência do batismo, pode se chamar batismo, mas na verdade não é um batismo, né? É uma imersão do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo manifesta-se um dom, é através de vários pontos, não é só língua. Na igreja é pregado, falou língua estranha, está batizado. Não é. Tem a evidência, pode ser a língua estranha, como foi falado lá no dia em que o Ruach HaKodesh desceu no cenáculo, lá em Shavuot, pelo período de Shaharit, que foi agora na quarta-feira, ontem. O Ruach HaKodesh, a gente contou ontem, a gente sabe o período exato que ele desceu. Se nós tivéssemos há 2000 anos atrás, ele teria descido nessa quarta-feira, no período entre 9 horas e 10 horas, porque foi no Shaharit da manhã, quando eles estavam ali fazendo o Shaharit, louvando, lendo a palavra. De repente eles sentem um cenáculo fechado, porque eles estavam com medo. De repente vem um vento, eles sentem um vento, começa a arrepiar aquele vento, e de repente aquele vento começa, e eles começam a se arrepiar, e eles começam a se estremecer, e eles começam ali a ser possuídos pelo Ruach HaKodesh, e eles começam a falar línguas estrangeiras e também línguas estranhas que não eram conhecidas. E por aquele barulho, as pessoas que estavam do lado de fora na festa das colheitas, eles entraram e começaram a ver, e alguns disseram, eles estão todos embriagados, beberam a noite inteira, estão bêbados já. E aí Pedro, Kefa, se levanta e diz, não, eles não estão, meus irmãos, embriagados, eles estão cheios do Ruach HaKodesh. E ele começa a pregar, e mais pessoas, além daqueles que estavam ali, que já eram judeus, conversos, que eram chamados
Eram chamados, as pessoas falam, mas aqueles que estavam ali, os cristãos que estavam ali dentro, receberam isso. Não, eles não eram cristãos. A palavra cristão vai aparecer 325 anos depois. Aliás, um pouco menos, porque a Policarpo já começou para diferenciar que era um bispo que já estava saindo fora daquele, mas eles eram chamados os dois caminhos ou nazarenos, Nazarim. Então, ali eram judeus que estavam ali dentro, pessoas que cumpriam cachirutes, pessoas que cumpriam as festas. Tanto é que eles estavam lá dentro daquele cenáculo reunido, cumprindo o Shavuot. Se fosse cristão não cumpre festa de Shavuot. Teve quarta-feira aí, Shavuot. É uma Mikra Kodesh, uma convocação santa. Todos têm que participar. Você não pode estar em Israel ou dentro da sinagoga, você tem que participar dentro onde você está, no local que você está. E cristão não faz isso. Então não eram cristãos, eram judeus que estavam ali. Mas receberam ali. Tá bom? Eu vou estar encerrando essa live aqui. Foi só um trechinho. Alguém que tiver alguma dúvida pode deixar aqui a respeito de Ruth. Ruth muito mais longo que isso. Vai falar sobre, trazendo sobre o remidor, quem era o remidor, quem foi. Também vai falar sobre quem era enfim, várias coisas aqui vai trazer. Mas o importante aqui é vocês conhecerem a história correta. Porque na igreja você vai ouvir que, olha, mas eles saíram de lá porque eles eram muito pobres. Não, eles eram mais ricos da terra. Por isso que eles tiveram esses contratempos. Foram mortes terríveis. Um morreu, o pai Elimeleque, subitamente. Os seus 2 filhos morreram queimados, segundo a Midrash, quer dizer que eles morreram queimados. Pegou fogo no local que eles estavam, eles morreram queimados. Os 2 filhos de uma vez. E ela, de uma mulher muito rica, muito poderosa, muito influente na região, volta para a sua terra como uma mulher pobre, sem ter aonde cair morta. Mas depois tudo é restituído. Quando Boaz redime Ruth, ele como remidor, ele tinha o direito de comprar de volta a terra dele. Está lá, está escrito lá em Levítico. Também vai estar escrito lá que quando alguém judeu se empobrecia, ele vendia a terra dele para alguém comprava, fazia uso, e quando ele enricasse novamente, ele poderia ir lá e comprar a terra. Não podia ser negado o direito dele da terra. Ou algum parente dele, remidor, poderia comprar a terra. Foi o que Boaz fez. Mas é uma história muito longa, essa live vai ficar muito longa, então eu vou cortar aqui, depois vocês dão uma olhadinha, pode fazer pergunta, tá bom? Deus abençoe a todos que assistiram aí a live. Fique aí na paz. Que haja uma Shalom Bait, Shalom no seu lar, Shalom Bait. Então, Laila Tove a todos, Lechitra Rot. Boa noite, se vemos por aí. Fui.